Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos aqui com mais um vídeo tentando conversar um pouquinho sobre essa pergunta: o mundo realmente precisa de mais RPGs e sistemas? Quem frequenta as comunidades de RPG, principalmente de RPG independente, sabe que todo dia sai algum sistema, às vezes sai 2, às vezes sai 10, e nunca para de ter sistemas novos, nunca para de ter variações desses sistemas, e muito além, até mesmo no mainstream também, acaba tendo isso. Todo dia, toda semana sai uma nova versão do D&D, uma nova versão que eu digo, o pessoal pega a licença aberta e faz uma variação do D&D, que tem uma mudança ali, uma mudança aqui, mas que de maneira geral mantém aquela estrutura, e é sempre mais e tudo mais. E esse é um argumento que eu vejo muita gente falando, principalmente gente que não gosta da cena indie, a galera do odeio sistema próprio, sempre fala, não precisa mais, já tem os sistemas, tudo que você quer, já tem aí. E eu me perguntei, hoje quando eu acordei, eu estava lendo, vi um post desse falando, né, não tem por que você criar sistema próprio, não tem por que sair tanto RPG, né, já tem os sistemas universais, já tem o GURPS aí, já tem um monte de coisa, já tem o D&D, então não precisa. Foi o argumento que eu vi, um post que eu vi numa dessas comunidades, e eu pensei, será que é isso mesmo? Será que esse é o ponto de vista? E logicamente, quem me conhece, quem acompanha o canal, sabe que eu passo longe desse tipo de pensamento, mas uma coisa é simplesmente falar que sim, o mundo precisa de mais RPGs, o mundo precisa de mais sistemas, mas muito mais do que simplesmente afirmar isso é expor o meu ponto de vista sobre isso. Por que que eu acho, por que que para mim é importantíssimo que continue surgindo todos os dias novos RPGs e novos sistemas, né? Então vamos lá, vamos por partes. Eu não fiz um roteiro, um script, então vai ser quase que um bate-papo aqui, uma improvisação sobre o que eu penso. A primeira coisa, a gente tem que fazer a diferença entre a diferença dentro da comunidade de RPG, de quem joga, de quem consome e de quem cria, que existe algumas linhas, principalmente do ponto de vista comercial. Existe uma galera que já faz mais em produção, que já é mais um negócio, por exemplo, D&D, Tormenta, você pega as grandes editoras de RPG, como a Steve Jackson Game, a Paizo, a Chaosium, que já é um negócio. Então eles têm um público fiel, e por mais que isso seja muito bom do ponto de vista financeiro e de marketing, por exemplo, a Jambô ela pode lançar qualquer coisa que eles quiserem, que vai ter o público que vai consumir. Isso é fato, porque eles têm um público fiel. Não estou falando, eu gosto de muita coisa da Jambô. O meu sistema de RPG favorito atualmente é o 3D&T, que é da Jambô. O 3D&T Alpha, antigo, não o novo, embora eu gostei bastante do novo. A galera que curte D&D, não importa. O pessoal fala muito de polêmica, mas teve toda a polêmica da Wizard of the Coast, da OEGL, e todo mundo que criticou, assim, todo mundo não, mas 90% da passar um alquinho aqui, das pessoas que criticaram, continuaram jogando, e dessas daí a maioria continuou comprando os produtos, né? Então tem esse público fiel que, independente do que essas editoras lancem, vai continuar. Mas o que acontece? Tem o público esporádico também dessas editoras, que é bem menor. Então, essas editoras, elas têm a tendência de, por ter um público fiel, grande, isso é lógica de mercado, de fazer o mínimo de mudanças possíveis que desagradem esse grande público consumidor. Então, os sistemas muito estabilizados, na verdade, eles ficam bem engessados. Porque qualquer mudança, por menor que seja, vai desagradar esse grande público. Por exemplo, quando começou-se a fazer
os playtests da 5ª edição de Vampiro, a ideia inicial era realmente tirar todos os atributos e criar só atributos gerais que englobassem. Então você ia ter um atributo social. Não como você tem, né? Tipo social, aí você tem vários. Né? Atributo físico, atributo mental. E você ia ter só esses 3. Logicamente, o pessoal chiou bastante e continuou muito parecido com o que era o sistema anterior. Por quê? Sistemas estabelecidos criam essa base fiel que é, de maneira geral, pouco receptiva a mudanças. E, logicamente, eles não vão mudar algo que está vendendo, algo que está dando lucro. Isso faz com que os sistemas grandes, de maneira geral, eles fiquem muito petrificados ali, né? Uma mudancinha ali, uma batidinha de martelo ali, mas de maneira geral aquilo. E aí que vem a importância da cena indie. Primeiro, por quê? Você tem uma cena indie competitiva, vamos por assim dizer, que são aquela galera que está criando material indie, mas que ao mesmo tempo está também trabalhando de uma forma profissional, que faz parte da renda, só trabalha com isso e tudo mais. E aí essas pessoas realmente precisam ter toda uma estratégia de mudança, o que vai mudar, como vai mudar a conversa, precisa ter esse canal, e realmente é necessário, eu não estou falando que isso é errado, mas dentro do que a gente chama de indie, de cena indie, você tem um monte de gente que faz jogo porque gosta, né? Pode até ganhar um pouquinho com isso, como é o meu caso, mas acima de tudo faz porque gosta, faz porque quer testar coisas, faz porque é algo que é divertido para você. E dentro dessa cena indie, livre de amarras mercadológicas e tudo mais, é da onde pode surgir grandes inovações. Primeiro, por não ter um compromisso de fidelização, né? Muitas vezes o cara está fazendo um jogo e ele sabe que vai ter 2 pessoas que vão ler aquele jogo e uma vai jogar. Né? E mesmo assim o cara vai fazer. Então, quando você está livre de amarras, existe muita chance de que realmente surja só um pastiche do que já existe, que não é problema nenhum. Justamente por isso que sistema de regras, não só do RPG, mas de qualquer tipo de jogo, não tem copyright. Justamente por isso, ou seja, a própria lei já reconheceu esse fenômeno há muitos e muitos anos, muitas décadas. E então pode surgir coisas que são só variações de uma mesma coisa, pode ser coisas que são versões enfraquecidas do que já é popular, mas ao mesmo tempo pode surgir coisas muito fora da caixinha. Por exemplo, se você pega jogos como Altares ou jogos como Quill, por exemplo, eles saíram totalmente da caixinha, e goste você ou não goste, você tem que admitir que são mecânicas que você não veria num jogo de grande porte. Então é necessário que tenha. Por quê? Porque tudo diz que no futuro, esses jogos maiores, eles vão absorvendo essas inovações. Né? As inovações que a gente tem hoje nos grandes RPGs, que você vê, tipo Shadow Dark, que levantou 5 milhões de reais em um financiamento, Dungeon World, o próprio, dentro do solo, o próprio Ironsworn, eles têm mecânicas ali que surgiram muito tempo antes lá nas comunidades indies. Algumas mecânicas que surgiram nem em livros, que surgiram em posts de redes sociais. Então, precisa de mais sistemas? Precisa. Até mesmo para que os sistemas que você gosta tanto, que você diz que eles já são fechadinhos, que eles também cresçam e englobem outras possibilidades. Então, precisa mesmo para o próprio crescimento saudável da cena, né? Esse é um dos motivos, e também para o próprio crescimento do que a gente chama de game design, né? Tem formigas aqui, por isso que de vez em quando eu jogo álcool, tá bom? O game design, ele é uma arte / ciência / campo de estudo que está em contínua mudança. Então, para um game design, não é bom que fique enrijecido, a menos que você seja o cara que criou o Pandemic, que é um cara que ele teve a sorte de lançar um jogo e ele vive desse jogo, e vive muito bem viajando o mundo inteiro por causa desse jogo. Então,
O trabalho dele é criar variações da mecânica que ele mesmo criou. Nesse caso eu entendo perfeitamente. Eu, no lugar dele, eu faria o mínimo de mudanças possíveis. O cara tá vivendo super bem, tá mantendo a família dele, tá conhecendo o mundo todo por causa de uma mecânica que ele desenvolveu. Então não estou falando que ele deveria, o design de verdade ele vai tentar sempre coisa nova. Há casos e há casos. E é importante que tenha todos os tipos de casos. Então, pro desenvolvimento do RPG, enquanto mídia, enquanto campo fértil de design, é importantíssimo que continue sendo lançados novos sistemas e novos RPGs. E aí, nesse ponto, a minha opinião, tá? Aquele jogo que todo mundo torce o nariz porque foi feito no Word, que vocês chamam de sistema próprio, ele tem muito mais potencial de trazer inovações totalmente fora da caixinha do que esses financiamentos de 5 milhões de reais, né? Então, muitas vezes a galera, principalmente quem gosta de design, perde muito com esses preconceitos bobos. Tudo que é feito em quantidade, ele vai ter uma grande quantidade de coisas boas, uma grande quantidade de coisas medianas e uma grande quantidade de coisas ruins. Isso é no cinema. Um ano em que tenha muitas produções cinematográficas, vai ter muito filme ruim. E vai ter muito filme bom. E vai ter muito filme que é aquilo ali no meio. Isso também é no RPG, isso também é no mundo dos sistemas próprios e do independente. Quanto mais lançamento nós tivermos, mais vamos ter dentro dessas 3 áreas. E também muita coisa que cruza, muito jogo que vai ter um combate muito legal, uma parte de interação social bem ruim. Um jogo que vai ter uma parte de interação social muito ruim, mas uma parte de construção de personagem muito boa. Então, perde-se muito quando você tem esses preconceitos bobos. E uma coisa que me ajuda muito, e que aí eu sei que muita gente vai discordar de mim, eu acompanho muito material de quem está chegando agora no mundo do RPG e que está fazendo jogos com pouquíssima base teórica. Por quê? Porque essa galera, na maioria das vezes eles vão inventar a roda, e vai ser uma roda quadrada, mas de vez em quando tem uns lampejos, cara. De vez em quando, por não estar já com a cabeça formatada dentro de caixinhas, que é um risco que a gente corre quando a gente vai entrando dentro de um universo, às vezes saem coisas muito, muito interessantes, né? Ou às vezes saem coisas simples, que a gente está tão acostumado com sistemas que procuram sempre uma elegância de design tão grande que acaba sendo meio hermético para quem está começando. Muitas vezes as pessoas criam coisas tão simples que a gente não estava pensando. Então, para mim é importantíssimo, quando eu fico sabendo que entrou uma galera nova nas comunidades que eu administro, eu já fico de olho no que a galera vai começar a postar, porque, primeiro, geralmente é material curto, então não vai ser um problema. Eu leio um material de 10, 12 páginas que eu falo, não, isso aqui tá muito ruim, não tem problema, né? Na verdade, eu não vou achar ruim, eu acho só da pessoa já querer criar, entrar nesse meio querendo criar, já é mais do que energia suficiente que a cena precisa. Mas muitas vezes eu vou ler coisas que eu vou falar, pô, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é bem bacana. E a gente que tem já uma bagagem de design maior do que quem está começando agora, a gente pode ver essas coisas simples sobre uma outra ótica e até mesmo aprimorar algumas mecânicas que a gente vê nesses jogos, né? E aí você conversa com a pessoa, você pode dar dicas para a pessoa, você fala, pô, será que você me deixa usar essa mecânica aí no meu jogo e tal? Eu converso muito com o pessoal novo que está chegando. Então esse é o primeiro motivo porque o mundo realmente precisa de mais RPGs e sistemas. E tem um segundo motivo, que é mais simples que esse, e que eu sei que ele não é tão universal assim, mas que ele é muito verdade para mim. Que é o seguinte, eu vou dar um exemplo de pizza. Eu adoro pizza, e eu acho que a maioria das pessoas gostam de pizza. Mas se você tiver que comer pizza todos os dias, em algum momento você não vai querer mais pizza. Eu acho que isso é para tudo. Eu acho que variedade, diversidade é muito bom. Por exemplo, eu adoro a proposta OSR, que você interpreta geralmente uma pessoa comum dentro daquele mundo em busca de
de riquezas e de aventuras e de exploração, e aquela exploração mais minuciosa, mais cautelosa. Você tá com o pauzinho lá apertando tudo quanto é parede que aparece, e você não é heróico, né? Você morre por causa de uma aranha desse tamanho. Eu adoro isso, mas eu não quero só isso. Eu não me sinto contemplado de jogar isso o tempo todo. A mesma coisa de jogo eletrônico. Eu não quero jogar Mario o tempo todo, eu não quero jogar Dark Souls o tempo todo. Eu quero fazer uma mudança. Um dia eu quero jogar Mario, no outro eu quero jogar Dark Souls, no outro eu quero jogar jogo de pinball eletrônico, e no outro eu quero jogar o jogo de pinball analógico. Né? Eu sei que no mundo da RPG é muito comum a galera se fechar em caixinhas. Por exemplo, o cara do SR ele só gosta de OSR, o cara do solo tem a tendência de só gostar do solo. Mas eu acho que tem que ter essa variedade, tem que ter, né? Eu acho que é importantíssimo que que continue saindo jogos como Shadow Dark, que, né, vai atualizando essa proposta OSR, né, do personagem menos heróico, do jogo mais mortal. E ao mesmo tempo eu acho que tem que continuar saindo jogos estilo 3D&T, que logo na 10ª aventura você já está batendo de frente com o Cthulhu. Né? Ou que você literalmente pode jogar como um deus. Então essa variedade ela é importantíssima. Né? Nenhuma área de criação existe fechada em si mesma. Imagina se só existisse filmes de ação. Imagina se só existisse filmes de super-heróis. Imagina se só existisse filmes de comédia. E a gente tem pessoas que só assistem filmes de herói, tem pessoas que só assistem filmes de ação. Mas tem também muita gente que quer um dia assistir uma comédia, o outro dia quer assistir um drama. E muitas vezes você não quer ver o mesmo drama, você quer ver um drama diferente. Né? Eu gosto de drama familiar, mas e se eu ver um drama de guerra agora? Então, ter opções é sempre melhor do que ter poucas opções. Ter muitas opções é sempre melhor do que poucas. Né? E quanto mais opções, maior a chance de mais pessoas entrarem na cena. Porque muitas vezes a pessoa ela não está afim de um jogo estilo D&D. Ela não curte fantasia, ou ela já acabou de assistir as 8 temporadas de Game of Thrones, ou as 6 temporadas de Game of Thrones, não sei quantas são, e tá meio de saco cheio dessa coisa de ambientação medieval. Ela adora, mas ela cansou. Então é legal ela ver um jogo em que você vai interpretar gatos antropomórficos que moram numa cidade do Gatunos. Então tem que ter o Gatunos. Né? Porque se só tiver o D&D ou variações do D&D, né, se ela chegar numa loja e só tiver Pathfinder, Dungeon Crawl Classics, aí é lógico, vai aguentar, mas não tem nada a ver com o outro. Dungeon Crawl Classics não tem nada a ver com o D&D. Mas aí eu não vou nem perder meu tempo argumentando. Né? Mas enfim, e é legal também que ele pegue um jogo de escrita que tenha tudo, porque vai abarcar pessoas diferentes, pessoas com gostos diferentes fazendo parte da mesma cena. E essa cena vai ser cada vez mais diversa, cada vez mais plural e cada vez vai ser mais capaz de pegar novas pessoas. Né? Essa seria o segundo motivo porque o mundo realmente precisa de mais RPG de sistemas. E um terceiro motivo, que ele é o mais simples de todos e é o mais importante, na minha opinião, que é porque sim. Sabe? Porque às vezes a gente quer criar e muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, ninguém quer ser o novo Gygax, sabe? Ninguém quer ser quer criar um novo Dungeon World. Muitas vezes você só quer desenvolver a sua criatividade de uma forma ativa. Então muitas vezes você está criando o seu sistema só para você ter uns momentinhos de relax depois de um dia desgastante de trabalho, ou simplesmente para treinar a sua escrita, né? Você está trabalhando numa tese de faculdade, aquele negócio hiper mega maçante e tudo mais, e você resolve escrever um sistema só para sair desse esquema. Então, porque sim, não precisa ter um motivo para a gente criar alguma coisa. Né? A gente tem que parar de usar
de aplicar apenas, não que não exista e não seja importante, mas o sistema utilitário dentro da criação humana. A criação humana, ela pode e deve ter um aspecto utilitário, ou alguns aspectos da criação humana tem que ter um aspecto utilitário, mas eu acho que é uma das poucas coisas que a gente ainda tem que pode fugir dessa lógica neoliberal de tudo tem que ser aplicado, tudo tem que servir imediatamente para vender, para crescer e para fazer dinheiro. Acho que a criação humana ainda tem muita gente que quer criar para além disso, ou tem muita gente que quer criar além disso. O cara tem outra profissão, ele é professor, ele é motorista, ele é médico, e ao mesmo tempo o cara quer criar um negocinho lá só para passar um tempo bacana, desenvolver a mente. E esse, na minha opinião, é de longe o motivo mais válido e mais real do porquê o mundo realmente precisa de mais RPG de sistemas, da mesma forma que o mundo precisa de mais livros, de todos os gêneros possíveis, inclusive de autoajuda, precisa de ter mais filmes, de todos os gêneros, e não apenas o RPG. Eu acho que mais, no sentido da criatividade, vai querer dizer que mais pessoas estão criando e mais pessoas estão encontrando na criatividade um jeito de lidar com as coisas do mundo. É isso aí, galera. Deixa aí embaixo o que vocês pensam disso, tá? Agora vamos ver se eu consigo desligar.